O velho casarão, com sua fachada de pedra escura e janelas cobertas por cortinas amareladas pelo tempo, pairava sobre o grupo como um gigante místico, esperando que os artistas invocassem segredos antigos. O ar estava denso, quase viscoso, carregado com a sensação de que algo imponderável observava cada movimento deles. Clara, acompanhada por seus colegas, avançou cautelosa pelas dependências da casa, os passos ressonantes ecoando pelo vazio do lugar. A escuridão parecia engolir qualquer rastro de luz que restasse, alimentando o medo ancestral dentro dela, mas a promessa de revelação das emoções mais íntimas era um chamado ao qual ela não poderia resistir. Cada artista carregava consigo uma vaga expectativa misturada com excitação, como se estivessem prestes a desvendar um segredo que só o silêncio e as sombras poderiam revelar. À medida que avançavam para o centro da sala de baile coberta de pó, Clara notou os símbolos obscurantistas gravados nas paredes. Eles pululavam como criaturas vivas sob a luz fraca das velas, desenhando padrões que pareciam se mover e contorcer com o vento suave que invadia a casa. Um misto de repulsa e fascinação tomou conta dos participantes. A cada passo dado em direção ao ritual, sentiram como se estivessem se afundando mais fundo naquela atmosfera carregada. O grupo começou a arranjar os objetos necessários: velas escuras de cera, incensos com cheiro amadeirado e uma antiga partitura musical. Clara hesitou por um momento quando seu olhar caiu sobre o violino que seria utilizado no ritual. Sua música era dita capaz de abrir portais para os mais profundos recessos da alma humana. Com a mão fria, ela tocou o instrumento, imaginando as ressonâncias emocionais que ele poderia desencadear. Conforme o ar ficou ainda mais denso e pesado, Clara sentiu um frio na espinha, como se algo invisível estivesse se aproximando. Ela tentava ignorar a voz interior que lhe dizia para recuar, mas era tarde demais. Os artistas começaram a entoar uma melodia antiga e sinistra, suas vozes mesclando-se ao som do violino, criando um coro inquietante. A cada nota tocada, o mal-estar no ar se intensificava, como se as paredes estivessem prestes a ceder para um mundo desconhecido. O medo começou a tomar conta de Clara quando percebeu que os símbolos nas paredes mudavam lentamente, transformando-se em formas grotescas e ameaçadoras. Ela sentiu uma onda de desespero tentando sufocá-la, mas o desejo de explorar as emoções mais profundas a impeliu a seguir adiante com o ritual. No fundo do coração, sabia que não poderia fugir daquela experiência. Era um convite ao qual precisava responder, mesmo que isso significasse confrontar os monstros que habitavam seu próprio subconsciente. A tensão no ar tornou-se quase insuportável quando a fumaça do incenso começou a girar em torno deles, criando um véu espectral. Clara e os demais artistas sabiam que estavam no limiar de algo extraordinário e assustadoramente poderoso. Nesse momento, o casarão parecia respirar com eles, seus porões profundos guardando segredos que não deveriam ser desvendados. Mas, atraídos pela promessa da verdade emocional, continuaram, ignorando os sinais de perigo que cercavam cada passo. À medida que as notas do violino antigo ecoavam pelo casarão, um sentimento avassalador comeu o grupo de artistas. A fumaça do incenso se tornava mais densa e tênue, como se quisesse envolver cada pessoa em seu abraço sufocante. Clara percebeu que suas sensações estavam sendo amplificadas ao extremo. Era como se as paredes da casa falassem com sua própria voz interior. O medo, antes um espectador silencioso, agora ganhava forma física. Clara viu sombras dançando nas frestas entre a luz e a escuridão, suas formas distorcidas projetadas pelas velas tremeluzentes. O coração bateu acelerado dentro dela enquanto os outros artistas pareciam igualmente assombrados por suas próprias trevas internas. Um dos escritores presentes gritou em desespero ao ver palavras de autocrítica flutuarem pelo ar, ameaçando sufocá-lo. A raiva também se manifestou com força total. Era como se um fogo invisível queimasse o ambiente, incitando discórdias entre os artistas. Clara sentiu-se imediatamente atingida por uma sensação de calor abrasadora, percebendo que a ira daqueles ao seu redor estava tomando forma tangível, transformando-se em figuras sombrias que se moviam com agressividade. A tristeza, por sua vez, desceu como um véu negro sobre o grupo. Clara viu os olhos de seus colegas se tornarem úmidos e percebeu uma escuridão profunda encher a sala. Era quase palpável, um abismo no qual eles poderiam facilmente ser arrastados, perdendo-se para sempre em suas próprias memórias dolorosas. Porém, foi o amor que mais assustou Clara.
Ele se desdobrou como uma onda de energia intensa, ameaçando envolver cada um dos presentes. A sensação era avassaladora, um calor doentio e incontrolável que parecia querer devorar todos os sentimentos adversos. Para Clara, foi como se as próprias forças da vida a atacassem, ameaçando derrubar suas barreiras emocionais. Cada artista estava agora confrontado com o reflexo de sua própria psique, as emoções ganhando vida e lutando por domínio. Clara sabia que precisava enfrentar seu medo da escuridão e a obsessiva busca pela perfeição, mas era um caminho tortuoso cheio de sombras distorcidas pelas suas próprias inseguranças. Nesse instante, Clara percebeu que não haveria fuga. Os limites entre o real e o imaginário haviam se dissolvido completamente. O ritual tinha feito seu trabalho, expondo cada artista a seus mais profundos medos e desejos. Agora, eles precisavam encontrar dentro de si mesmos as forças para enfrentar essas entidades que tanto ameaçavam ou seriam consumidos pela própria emanação das emoções invocadas. O silêncio foi quebrado por um rugido soturno, como se o próprio casarão tivesse acordado de seu sono profundo. A fumaça do incenso tornou-se mais densa e as velas tremeluziram violentamente, projetando sombras grotescas nas paredes. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha quando percebeu que cada artista estava agora face a face com sua própria dúvida, medo ou falso ideal. O demônio do pintor surgiu primeiro, uma tela viva que pulsava e se deformava. As imagens mostravam versões distorcidas de suas obras passadas, retratando falhas e críticas mordazes. O artista tentou lutar contra a visão, mas cada tentativa só servia para amplificar o tormento da tela. Clara viu no rosto dele um reflexo do que poderia ter sido se tivesse permitido que suas inseguranças dominassem. Em seguida, foi o turno do escritor. Um espírito literário materializou-se diante dele, suas presenças sombrias eram compostas de palavras cruéis e sarcásticas, devorando cada frase e sonho criativo que ele alguma vez escrevera. As letras se moviam em torno do escritor como vermes vorazes, revelando todas as suas dúvidas sobre a própria habilidade. O músico estava sendo perseguido por uma sinfonia de desespero, sons amargos e melancólicos que ecoavam pelas paredes da casa. A música se tornara um reflexo dos seus sentimentos mais profundos, cantando-lhe a história das suas próprias tristezas e dores não resolvidas. O instrumento em suas mãos parecia ter vida própria, tocando as notas que o consumiam por dentro. Clara percebeu que era hora de enfrentar seu próprio demônio. A escuridão total começou a se fechar ao redor dela, uma sombra profunda e impenetrável que crescia com cada respiração desesperada. O medo da imperfeição tomou forma, um monstro vago composto de todas as suas obras incompletas e fracassos artísticos. Tinha a aparência de um espelho negro, refletindo apenas sombras distorcidas. Com os olhos fixos no abismo que representava seu maior medo, Clara sentiu o pavor tentar sufocá-la. No entanto, ao mesmo tempo, percebeu uma força interior que ela nunca antes tinha conhecido, a capacidade de aceitar suas imperfeições e ver nelas a verdadeira essência de sua arte. Com um grito silencioso de coragem, Clara avançou em direção ao monstro, determinada a enfrentar suas inseguranças. Nesse instante, os demônios que assolavam seus amigos começaram a enfraquecer diante do ato heróico da jovem artista. O pintor viu sua tela desmoronar em pó, o escritor sentiu as palavras mordazes se dissolverem no ar, e o músico ouviu a sinfonia de desespero cessar, como um eco que perde força. Clara estava mais do que nunca convencida. As emoções não precisavam ser monstros a ser combatidos. Elas poderiam sim ser fonte de inspiração e crescimento. Com essa revelação, o ritual começou a se desfazer lentamente, mas deixando em seu rastro uma lição indelével que cada um dos artistas carregaria para sempre consigo. Com os demônios enfraquecidos, um sentimento de urgência tomou conta dos artistas. Clara percebeu que o tempo era essencial para reverter o ritual e escapar daquela atmosfera carregada de desespero. Com uma nova resolução nos olhos, ela se aproximou dos companheiros, chamando-os a se unir em um esforço coletivo. Devemos reconhecer nossas falhas, Clara começou, sua voz firme apesar do medo que ainda pulsava dentro dela. Somente compreendendo o que nos assola poderemos libertar esses monstros e nós mesmos. O pintor, seus olhos brilhando com uma nova luz de compreensão, respondeu: minha busca pela perfeição me consumiu, mas agora vejo que é nas imperfeições que reside a verdadeira beleza da arte. Suas palavras ecoaram pelas paredes do casarão, como um grito de libertação. O escritor, com lágrimas nos olhos, admitiu: meu medo das críticas me tornou prisioneiro de minhas próprias palavras. Agora percebo que a autocrítica é um inimigo mais cruel do que qualquer leitor. Já o músico, sentindo sua sinfonia desesperada se acalmar, compartilhou:
A música foi minha fuga para esconder as dores, mas agora entendo que devemos confrontar e compreender esses sentimentos para realmente criar algo genuíno. Com coragem renovada, o grupo começou a recitar um mantra de aceitação, suas vozes se fundindo em uma só. Cada palavra pronunciada parecia reverberar contra as paredes obscuras do casarão, como se o próprio local estivesse respondendo ao chamado dos artistas. A tensão no ambiente começou a diminuir lentamente, mas não sem um último esforço por parte dos demônios. Eles tentaram resistir, manifestando-se de forma ainda mais intensa nos momentos finais da luta. Clara sentiu novamente o frio percorrer sua espinha, mas agora estava preparada para enfrentá-lo. Seus medos não definem quem somos, ela gritou, dirigindo-se ao monstro que representava seu próprio demônio. Somos mais do que nossas falhas e inseguranças. Com essas palavras, o monstro começou a perder forma, dissolvendo-se em um borrão de luz negra até sumir completamente. Os demônios dos outros artistas seguiram o mesmo caminho, deixando para trás apenas uma sensação de alívio e renovação. A atmosfera do casarão mudou drasticamente. A fumaça do incenso tornou-se mais leve, como se estivesse sendo levada por um sopro suave. As velas pararam de tremer, iluminando o espaço com uma claridade que não conheciam desde o início do ritual. Com o ritual refeito e os monstros derrotados, Clara e seus companheiros sentiram a liberdade retornar a seus corações. A jornada tinha sido assustadora, mas também transformadora. Cada um levava consigo uma nova compreensão de si mesmo e do poder que as emoções possuem quando são abraçadas com honestidade e aceitação. O casarão, agora silencioso, parecia reconhecer o esforço dos artistas, como se estivesse agradecido por ter sido libertado daquele peso emocional. Eles sabiam que nunca mais seria apenas um lugar de medo e obscuridade, era uma lição vivida, um espelho das suas próprias almas. Com corações renovados, o grupo saiu do local, carregando consigo não apenas a experiência traumática, mas também uma nova força criativa que faria suas obras brilharem com intensidade inédita. Conforme Clara e seus companheiros saíam do casarão, sentiram um alívio profundo que parecia curvar o próprio ar ao redor deles. A luz da manhã filtrava-se através das nuvens, banhando a estrutura antiga com um brilho dourado e suave. O ritual havia sido refeito, as emoções descontroladas foram domadas e os monstros criados pela psique dos artistas dissiparam-se em névoa. A caminhada para fora do casarão parecia simbólica. Cada passo era um afastamento das sombras que haviam invadido suas mentes, mas também uma aproximação às novas luzes de compreensão. Clara percebeu que a casa, outrora símbolo de terror e desconhecimento, agora representava uma espécie de santuário onde eles confrontaram seus demônios internos. Era um lugar transformado não mais apenas de medo, mas também de introspecção. Cada artista sentiu-se profundamente mudado pela experiência. Clara, em particular, abraçou sua nova visão sobre o fracasso e a imperfeição como parte intrínseca do processo criativo. A lição aprendida era clara: aceitar suas falhas não era sinal de fraqueza, mas uma forma de fortalecer seu trabalho artístico. Ao retornarem às suas cidades natais, Clara e seus amigos encontraram um mundo que parecia tanto familiar quanto distante. As ruas vibrantes agora ressoavam com o eco das lições aprendidas no casarão assombrado. Cada olhar capturava uma nova perspectiva, cada encontro era uma possibilidade de aplicar a compreensão adquirida. Clara, ao retomar seu trabalho, percebeu que suas telas agora vibravam com um novo sentido de verdade e profundidade. Ela pintou com coragem renovada, aceitando as imperfeições como parte da essência de sua arte. O medo da escuridão total havia perdido força diante do conhecimento de que somente através das trevas poderia se chegar à luz. O pintor, o escritor e o músico também sentiram a transformação em suas obras. Cada um começou a explorar suas criações com uma nova honestidade emocional. A raiva, antes um obstáculo criativo, tornou-se fonte de paixão. A tristeza, um caminho para conexões mais profundas e autênticas. Juntos, os artistas decidiram visitar periodicamente o casarão assombrado. Eles queriam continuar a refletir sobre as emoções humanas, entender melhor sua natureza dual de beleza e perigo. A casa se tornara um lugar de meditação, um espaço onde poderiam recarregar suas energias criativas e lembrar-se das lições aprendidas. As experiências vivenciadas no ritual não apenas transformaram seus trabalhos artísticos, mas também suas vidas pessoais. Clara percebeu que o verdadeiro crescimento surge dos momentos mais difíceis enfrentados com coragem. Com essa nova compreensão, ela e seus amigos continuariam a explorar as profundezas da psique humana, inspirando-se em sua própria jornada para criar obras que capturavam a essência das emoções humanas em toda a sua complexidade e poder.